Então, para começar, eu vou chamar a primeira startup, que é a Relevi. Oi, meu nome é Júlia e eu vou apresentar para vocês hoje a Releve, uma empresa que oferece diminuição do custo de produção em microcervejarias. Bom, eu vou começar falando aqui de uma coisa que eu acho que todo mundo gosta: cerveja. Bom, mas beber cerveja é fácil, mas vocês já pararam para pensar em como que se produz cerveja? Antes de explicar para vocês o que a Releve oferece, eu preciso dar uma pequena introdução de como que é o processo de produção de cerveja. Bom, a cerveja é feita a partir de 4 principais insumos: malte, água, lúpulo e o mais principal, leveduras, popularmente chamadas de fermento, que são responsáveis pela etapa mais crítica da produção da cerveja, que é a fermentação. Bom, o que ocorre durante a fermentação é que as leveduras se multiplicam, fermentam e então condensam no final do tanque de fermentação em uma forma de lama. E essa lama contém bilhões de células ainda viáveis para próximas fermentações, sendo capazes de serem reutilizadas. Reutilização essa que pode gerar uma economia de até 66% do custo de produção. Bom, mas para essa reutilização acontecer de forma segura, é preciso que se façam algumas análises. E as análises necessitam de um laboratório. E um laboratório precisa de um investimento e pessoas qualificadas para isso, coisas que muitas vezes microcervejarias pequenas não têm. Bom, quando se trata de reaproveitamento de fermento em microcervejarias sem laboratórios, tem basicamente 3 reações: o cara que nem sabia que dava para reaproveitar fermento, o cara que reaproveita o fermento de maneira irresponsável, sem fazer nenhuma análise, o que é muito perigoso, porque pode causar alterações sensoriais na cerveja, e aquele mais evoluído, que terceiriza as análises. O problema aí é que as amostras são retiradas de forma incorreta, tendo falsos resultados. Então, a Releve entra como alternativa a esses 3 homers, que querem um jeito mais fácil e seguro de reaproveitar o seu fermento. A gente oferece um serviço que funciona assim: a gente retira o fermento na microcervejaria, faz a análise de qualidade dele, trata, limpa e armazena, até que a microcervejaria pede de volta. Quando solicita a volta da microcervejaria, a gente faz a reativação desse fermento e entrega na microcervejaria pronto para novas fermentações. Hoje, em Porto Alegre, já existem cervejarias interessadas em fazer essa economia através da Releve, mas o mercado é muito maior. Ano após ano, cada vez mais microcervejarias são registradas no Brasil. E a tendência para 2018 desse mercado é de explosão, quando vai ocorrer a diminuição da taxa tributária para microcervejarias nacionais. Bom, hoje em dia, no mercado, só oferece serviços de análise, sendo que a retirada do fermento, o armazenamento e o tratamento deles ficam por conta da cervejaria. E a Releve oferece esse pacote completo. Está aí o nosso diferencial. Bom, vamos falar de números agora. Nossa receita seria gerada através de serviços, da venda de serviços. E só para vocês terem uma noção, levando em conta a frequência de produção de uma microcervejaria pequena, uma só nos geraria uma receita de R$3.000. Se a gente conseguisse atender pelo menos 8 das mais de 100 cervejarias que existem aqui em Porto Alegre, em menos de 6 meses a gente quita o nosso investimento. A equipe da Releve consiste inicialmente de mim, que já montei um laboratório numa microcervejaria aqui de Porto Alegre, já bem crescida, e já faço esse processo de reaproveitamento de fermento na microcervejaria. E tenho toda a base para botar esse projeto para frente. Nossos próximos passos, então, são, primeiro, otimizar os métodos de armazenamento e limpeza, se estabelecer nos próximos anos no mercado de Porto Alegre e diversificar nossas análises, oferecendo isso como um pacote mensal, e, nos próximos anos, explorar o mercado do Brasil, criando novas sedes na região sul e sudeste e ajudando a tornar a produção de cerveja mais sustentável e acessível em todo o Brasil. Obrigada. Oi, Júlia. Bom, a gente já se conhece lá do ICBIOT, né? E eu entendo um pouquinho também de microcervejarias, então eu queria te perguntar essa questão: tu vai na microcervejaria, tu recolhe a levedura, tu levaria para o teu laboratório, quanto tempo isso demoraria? Porque a gente sabe que as microcervejarias, eles não podem ter um tempo tão... Normalmente, eles já tiram o fermento e já começa uma nova produção, né? É um processo bem contínuo quando a empresa é pequena. Então, como que tu faria para diminuir, para não onerar a empresa durante esse tempo que a levedura está contigo? As análises eu pretendo fazer, agora que tu entende um pouco mais na técnica, as análises de contaminação, que são as que exigem mais tempo. Eu pretendo fazer por PCR, que não precisa esperar as culturas crescerem. Então, sim, eu acredito que eu consigo pegar num dia para devolver no outro,
para a cervejaria e ainda aumentar a viabilidade dessa levedura, porque tu sabe que elas são normalmente estocadas embaixo da cerveja e isso diminui a viabilidade delas muito alta. A minha ideia é estocar elas embaixo da água e aí eu consigo atender tanto cervejarias que precisam de um tempo maior para retorno desse fermento, quanto cervejarias que precisam dela para amanhã. Ok, obrigada. Olá, tudo bem? Uma pergunta assim bem básica. Tu chegaste a estimar o que isso representa em números para uma microcervejaria, o número do processo, o que tu conseguiria economizar para eles, o que tu conseguiria otimizar? Isso depende muito do volume de produção deles. Dados que eu usei aqui no começo são de 2.200 litros, um tanque de 2.200 litros, que é uma microcervejaria considerada de porte médio. Existem microcervejarias menores, então eu economizaria um pouco menos, mas mesmo assim, fermento é caro e se usa vários pacotes. Um pacote de fermento custa em torno de R$250. Vai 9 pacotes para 3.000 litros. Então, sim, é uma economia de em torno de R$4.000 e que representa boa parte do custo de produção. E tu já tens algum caso que demonstre essa economia ou são dados que tu pegastes? Já tenho um caso. Eu, todo mês, economizo mais de R$19.000 na cervejaria que eu trabalho. Eu fui contratada como estagiária. Eu montei meu próprio laboratório, que me deu uma base maravilhosa para tornar esse projeto possível. Eu economizo e faço todo esse processo para eles. Então, lá eu sou a parte mais importante da produção, porque sem mim, se um dia que eu falto ou que eu não posso fazer essas análises, é um custo de produção bem maior. E tu pensa em incluir alguma equipe nessa? Sim, não, com certeza. Eu sei que o meu ponto fraco aqui é estar sozinha. Mas o que acontece é que eu não posso chamar qualquer pessoa, eu não posso convidar qualquer pessoa para entrar nisso comigo. Eu já estou prospectando novos sócios, eu tenho vários amigos que estão na área cervejeira, mas, por enquanto, o que eu posso afirmar para vocês aqui é que sou só eu. Mas, com certeza, eu pretendo convidar novas pessoas para a minha equipe. Não pretendo tocar isso sozinha, porque eu sei que não é humanamente possível. Parabéns, Júlia. Obrigada. Tu tem alguma tecnologia proprietária nesse processo? Ou não? É um processo que pode ser copiado facilmente? Tu está sendo a primeira a entrar no mercado, mas alguém pode vir atrás e fazer exatamente o mesmo processo nesse serviço? A parte técnica mesmo do teu serviço. São técnicas já feitas, mas não nesse conjunto. O meu diferencial, eu não posso patentear nada, mas o meu diferencial é o know-how. Eu sei como que eu posso fazer a levedura durar mais, eu sei como que eu posso limpar a levedura e eu sei quais as análises diferenciais que eu posso fazer de maneira mais rápida, como eu falei para a Sara. Normalmente, essas análises demoram dias, são entregues por motoboys, os laboratórios de análise não têm o aporte para limpar o fermento, para cuidar do fermento e não tem esse know-how. O meu diferencial, eu acredito que seria o know-how. E se tu tem um laboratório montado numa cidade, qual é a distância que tu consegue cobrir? Tendo uma outra pessoa comigo, só especializada em fazer essa retirada e o transporte e eu cuidar das análises, 2 pessoas, eu consigo atender 8 cervejarias por dia. De Porto Alegre, sim. Cidade onde tiver sediado. Isso. Assim, montar, por exemplo, no bairro Anchieta, que é onde tem a maior concentração de microcervejarias, eu consigo atender ainda mais de 8. Tá. Obrigado. Obrigada. Eu tenho uma dúvida, na verdade é uma sugestão só. O teu pitch acho que foi muito bom, você conseguiu trazer tudo no tempo certinho, acho que faltou 5, 10 segundos. Ali quando você coloca dos custos ali, de quanto isso geraria de receita, que acho que são R$3.000 uma cervejaria, eu fiquei com uma dúvida, por exemplo, a venda do serviço é R$150 por análise, é isso? Isso. E é isso estimado numa cervejaria com produção de quantos litros, assim, mais ou menos? Uma cervejaria de 2.200 litros, eu fiz a conta, porque é o volume médio. E a reutilização, porque eu fiz uma pesquisa, eles fazem uma braçagem, que se chama, que é o processo de produção, mais de 4 vezes por semana. Então, eu botei um número de 5 vezes por semana, multipliquei isso e cheguei a esse número para uma cervejaria pequena, médio porte. Era essa dúvida, acho que é legal você ter isso no slide só.